E aí, gente, nossa discussão de hoje é para a UERJ, e aí vocês costumam ter as dúvidas de vocês relacionadas à argumentação especificamente. Então eu te convido a ir lá no canal de Sobre-Humanas. Nosso primeiro vídeo eu falei só sobre argumentação, comentei sobre estratégias argumentativas, como é que você pode pensar a sua argumentação tanto para a UERJ quanto para a Enem. Foram dicas que são usuais para as duas bancas, né? Mas hoje, mais especificamente, vou falar um pouco do 1984 a partir de um tema. Então, eu vou comentar um tema com vocês e vocês vão ver, acho que vocês vão conseguir perceber bastante diferença entre a maneira que eu vou comentar esse tema e a forma como eu falei do tema de segurança pública, que está lá no canal do Sobre-Humanas, no YouTube, e como eu falei também sobre os desafios da universalização do ensino médio, que está aqui no IGTV do Sobre-Humanas. Então, eu te dou essa dica, Vá lá no nosso canal do Sobre-Humanas no YouTube, se inscreva, assista o primeiro vídeo, assista os outros vídeos que estão lá também, tá? E eu fiz o formato semelhante ao da UERJ, quando ela passou a pedir os livros, Então eu tirei um trecho do livro, minha edição é essa aqui, uma edição um pouco mais ampliada, que tem textos críticos, Enfim, boa pra gente que dá aula, porque a gente tem mais comentários. Eu tô fazendo uma leitura também, acho que similar à de muitos de vocês, Tô lendo o livro calmamente, diante de todas as demandas que a gente tem, até porque também, assim, aí é a minha dica pra você ler o livro, Maneiras de você ler o livro. Enquanto eu vou lendo o livro, eu vou fazendo várias anotações nesse caderno aqui. E aí eu separo trechos e faço comentários pra mim mesmo em cima desses trechos. E é óbvio que isso acaba me ajudando também a preparar temas para preparar os alunos e alunas para esta prova, Mas aí você que está estudando para o vestibular, a minha sugestão, porque redação se estuda assim, tá, gente? A minha sugestão é que vocês leiam o livro e façam as anotações e façam as relações que vocês podem fazer a partir do conhecimento de mundo que vocês têm, tá? É uma forma de você ter uma leitura produtiva. Já falando disso, sobre a maneira como você vai ler o livro, dando essa dica, muitas pessoas perguntam se é para ler ou não o livro. Leiam, Você pode ou não citar um livro na prova, até então, mas quando você lê, você fica, e aí eu tô me apropriando até da palestra maravilhosa do professor Gustavo Bernardo, você fica já imersa nas temáticas que perpassam o livro, você já vai, como ele diz, produzindo uma redação no seu inconsciente. E mais até do que essa possibilidade de você produzir uma redação, na verdade está ligada a essa possibilidade de você produzir uma redação, é você não ficar dependente da análise das pessoas, porque eu vou fazer uma análise, você vai fazer outra análise, outras pessoas vão fazer outras análises. É claro que como a gente está no mesmo meio, no mesmo tempo, numa mesma sociedade, muitas das nossas análises vão ser interseccionadas, a gente vai pensar coisas muito parecidas, mas cada um de nós tem as nossas singularidades, a partir também das quais a gente olha o mundo. Se você não lê o livro, você fica muito dependente do que as outras pessoas vão pensar acerca do livro. E aí você perde uma etapa significativa para a prova da UERJ, que é argumentar e argumentar a partir das suas concepções. Você vai ver que eu faço bastante isso ao longo da discussão, tá? O trecho que eu destaquei no tema, e depois também, se você quiser ter acesso ao tema, manda um direct pra gente, é o seguinte: esse processo de alteração contínua valia não apenas para jornais, como também para livros, periódicos, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, trilhas sonoras, desenhos animados, fotos, enfim, para todo tipo de literatura ou documentação que pudesse vir a ter algum significado político ou ideológico. E a partir desse comentário eu coloquei o seguinte enunciado no tema, vou colar aqui do meu computador, tá? O romance 1984 de George Orwell, eu tenho muita dificuldade de falar esse nome, because I don't speak English very well, traz como protagonista Winston, um personagem que trabalha a serviço do grande irmão, mudando fatos passados e controlando as narrativas dos jornais para que tudo que fique registrado seja de modo a beneficiar o sistema vigente. O trecho acima traz um exemplo acerca dos critérios utilizados para interferência em conteúdos produzidos em diversos lugares, eliminando as possibilidades de pluralidade política e ideológica, estabelecendo um sistema totalitário como lugar da neutralidade e da verdade. E aí, a partir disso, eu proponho o seguinte tema: de que modo a ideia negativa sobre política prejudica o regime democrático? Vou deixar aqui, e aí, como eu falei, se você olhar os outros dois vídeos em que eu vou discutir o Enem, você vai ver que tem bastante diferença por conta das perguntas que eu faço. Como na argumentação do Enem, eu costumo dizer que é uma argumentação mais linear, mais naturalizante, você
até porque o Enem não te dá uma grande possibilidade de você pensar a partir de diferentes pontos, uma vez que ele te dá um problema que existe, ele constata para você que existe, ele te prova que existe, e seu trabalho é identificar esse problema e identificar as causas para esse problema, e aí você vai explicar essas causas a partir da sua perspectiva. Quando a gente vai para uma prova como a da UERJ, e de outras bancas até, eu posso, né, pontuar uma prova da FUVEST, a Unicamp quando pede uma argumentação, enfim, você precisa o tempo todo responder a partir dos seus questionamentos, a partir dos seus posicionamentos. Às vezes alunos e alunas pensam assim, nossa, mas é muito relativo. Não é questão de relatividade. É uma questão de posicionamento que te é permitido nessa prova. E é óbvio, quando a gente pensa nos posicionamentos, isso é bastante relativo. Mas cuidado que isso não quer dizer que no momento em que você vai fundamentar, você vai usar fundamentos que inexistem, tá? A gente faz uma confusão com a ideia de que o relativo é aquilo que desfacela qualquer possibilidade de verdade a ponto de você poder usar como fundamento da sua argumentação o que é muito frágil, o que é infundável, o que é insustentável. A gente tem vivido bastante isso no momento atual em relação à ciência. As pessoas estão, por meio de um obscurantismo, querendo comprovar as suas ideias a partir de fundamentos infundáveis, a partir de fundamentos que não sustentam quaisquer perspectivas, né? Não é sobre isso. A questão é a compreensão de que a gente pode, a partir das nossas visões de mundo, conceber esse mundo de diversos modos e fundamentar esse mundo, mas com aquilo que é razoável, tá? Esse é o caminho da prova da UERJ. Eu apontei algumas coisas aqui, né, na frase tema para te ajudar a pensar nessa redação. Então, antes de a gente começar a escrever um texto, a gente precisa pensar sobre essa pergunta que está sendo feita. Primeiro, o de que modo, que eu vejo aí como um comando dessa questão, né? Uma questão que está sendo proposta para você e você tem esse comando que é de que modo. Aí, o que eu sugiro que você pense? Vou ler a questão toda para facilitar. De que modo a ideia negativa sobre política prejudica o regime democrático? Aí a gente vai passar, existe esse modo? Esse modo altera ou não altera o regime democrático? Que modo seria esse? Quais são as ferramentas que estão inseridas nessa questão aqui que possibilitam essa alteração, né? Se possibilitam. Aí eu vou pensar se possibilita, se modifica, se não modifica, o que eu, né? Se prejudica em certa medida, se não prejudica em certa medida, enfim, eu vou pensar o caminho que eu vou ter aqui. Por isso eu falei, esse modo altera ou não altera na sua concepção? De que modo a ideia é negativa sobre política? Aí eu penso, né, a concepção negativa. Quais são as concepções negativas sobre política hoje? Elas existem? Para você elas são negativas? E sendo negativas, elas vão prejudicar esse regime democrático? Depois, a própria palavra política. O que é política para você? Qual seria para você essas concepções negativas? De que modo você acha que as pessoas enxergam política? Quando a gente vai estudar filosofia e sociologia, e vocês têm essa oportunidade de estudar, pelo menos até agora, porque está previsto, estão previstos ainda, na verdade está tendo mudança, então não está mais previsto na grade curricular, mas a gente teve nos últimos anos a inserção de filosofia e sociologia, que foi um ganho absurdo para a sociedade. Eu não tive essas discussões no meu ensino básico, né, no ensino fundamental e médio, porque não eram obrigatórias essas disciplinas de sociologia e filosofia. Mas quando a gente vai ter contato com essas disciplinas, a gente entende que política é aquilo que acontece na polis, né? É aquilo que vai, de algum modo, deslocar alguma dinâmica da polis, da cidade. Só que me parece, aí pela minha perspectiva, que a sociedade brasileira ainda enxerga a política a partir de uma concepção reduzida, que é a questão da política partidária, o que afasta muitas pessoas dessa discussão política. A gente acha que política só tem a ver com política partidária. E como a gente tem uma tradição negativa dos jogos políticos partidários no Brasil, por uma questão de governabilidade, inclusive, você precisa estabelecer esses jogos, essas relações políticas, a gente acaba trazendo a gente acaba tendo uma produção de sentido majoritariamente negativa em relação à política, né? E aí eu já estou respondendo, acho que a segunda pergunta, né? Sobretudo nos últimos anos, a gente veio vendo uma ideia se construir a partir de uma série de narrativas em relação à política, que é a política contamina, né? A política contamina as aulas, a política contamina os textos, a política contamina as pessoas. E aí, essa narrativa, na minha perspectiva, já meio que respondendo essa questão, essa narrativa acaba reduzindo as possibilidades de debate
que fazem parte do campo político, e democrático. Porque quando você vai difundindo uma ideia de que a política é negativa, né, e que ela contamina, e aí você usar essa expressão até de contaminar, de contagiar, você coloca uma narrativa em que constrói uma noção de política num campo até de doença, né, porque contamina e traz sintomas ruins. Quando você faz isso, quando você tem uma sociedade que sistematicamente vai difundindo esse tipo de narrativa, ela vai afastando cada vez mais uma parte significativa da sociedade desse campo, desse suposto campo político, que seria o campo da contaminação, e desfaz as possibilidades de debate, que é importante para a democracia. Acho que vocês estão entendendo por tudo que a gente tem vivido posso pontuar de repente quase que nos 10 últimos anos, né, no Brasil. E aí acho que isso dá para você relacionar com um grande irmão, porque quando você tem um regime totalitário, o regime totalitário faz de tudo, inclusive modificando os jornais, para que a pluralidade seja desfeita, porque a pluralidade sendo desfeita, você desfaz as possibilidades de debate no campo democrático, e desfazendo as possibilidades de debate, você fica com uma única ideia hegemônica. E aí voltando, né, assim, quando a gente acha que alguma coisa específica tem uma concepção de política e assim é ruim, a gente então também está partindo do pressuposto, vou ver se você consegue me entender bem, vou falar bem calma inclusive. Se eu falo, por exemplo, assim, a aula X tem um viés político, então eu estou partindo do princípio de que existe a possibilidade de que uma aula Y não tenha um viés político. E aí quando a gente pensa a partir dessa perspectiva, na verdade me parece que a gente está partindo de uma concepção reduzida de política. Porque, por exemplo, quando eu faço uma aula de matemática e eu coloco uma questão, por exemplo, amigos de matemática já comentaram sobre isso, eu coloco uma questão na aula de matemática em que vocês têm que fazer um exercício de PA, acho que é possível, análise combinatória, é isso, em que eu pergunto, em que eu falo que existem meninos e meninas no ambiente, quantos casais podem ser formados, eu tô partindo de que posicionamento político? Né? Eu estou partindo de um posicionamento político que tem a heteronormatividade como a única possibilidade de formação de casais, ou eu estou partindo de um posicionamento político que compreende que as pessoas, a partir das suas orientações sexuais, podem formar casais dentro de uma dinâmica também homoafetiva, embora saia de uma dinâmica heteronormativa, entende? Então às vezes a gente acha, né, a gente olha todas as aulas de maneira geral, a gente acha que há possibilidade de algumas aulas não terem viés político e outras terem viés político, ou seja, existe uma possibilidade da neutralidade e existe a possibilidade da não neutralidade. Se a gente entende política, se a gente alarga a concepção de política, a gente vai conseguir compreender que tudo que é dado em todos os espaços, na sala de aula, na televisão, e não é só a Globo, em todas as televisões, na internet, ou seja, todos nós somos pessoas politizadas porque estamos na polis, e a partir dessa dinâmica da polis nós emitimos nossas opiniões, nós julgamos o mundo e isso afeta o mundo de algum modo, entendem? Então quando, por exemplo, existe a partir de uma decisão do MEC que um conteúdo seja dado e um outro conteúdo não seja dado, seja que conteúdo for, eu não vou dar a fórmula de Bhaskara, eu vou dar só PA, sei lá, tô pensando aqui na matemática que as pessoas pensam como um campo da neutralidade. Isso é uma decisão política que tem a ver com a interferência curricular, por exemplo, tá? Eu tô dando essa explicação toda pra gente pensar que me parece então que a gente aceita que política está sempre dentro de uma concepção negativa porque existe uma narrativa que reduziu a concepção de política a partir de alguns acontecimentos, inclusive. E essa redução, na minha perspectiva, não sei a sua, eu também estou discutindo a partir da minha perspectiva, essa redução, na minha perspectiva, atrapalha o regime democrático, entende? Assim, eu fui te dando um caminho de perguntas em que eu também estou respondendo essas perguntas a partir da minha perspectiva, tá? A expressão prejudicar, a gente pode, aí eu tô pensando em sinônimos ou expressões do mesmo campo semântico para ajudar até na hora de fazer redação, não ficar repetindo, né? Ela prejudica, ela atrapalha, ela impede, ela deturpa, ela desfigura. Vocês percebem que tem uma diferença nessas expressões também, tá? Eu, Juliana, a partir de tudo isso que eu discuti com vocês, eu acho que a redução da concepção de política, ela vai... há uma redução negativa da expressão política, ela desfigura o regime democrático.
Por que ela desfigura o regime democrático? Porque ela impede, a partir dessa ideia de que tudo que é político é negativo, ela impede o debate. E o debate, ele é da natureza do regime democrático, né? E aí você pensar o que é esse regime democrático, acho que vale na sua redação, e você pensar o que faz parte desse regime democrático. Eu respondi que na minha concepção faz parte do regime democrático o debate, os acontecimentos políticos, as possibilidades de a gente ocupar a polis e debater acerca das decisões que precisam ser tomadas. De novo, só para a gente recuperar o que eu falei, para a gente fazer uma prova da UERJ, é importante a gente pensar nos termos e o que esses termos também significam pra gente. E aí eu acho que me ajuda a pensar assim, o que política significa pra mim e o que política significa para uma parte da população. Qual é o senso hoje comum? Qual produção de sentido da palavra política tem ganhado mais nessas disputas narrativas? Mas eu concordo com essa concepção ou eu não concordo com essa concepção? Concordando ou não com essa concepção, eu acho que ela prejudica a democracia ou eu acho que ela não prejudica a democracia? Para finalizar, né, eu pensei em algumas expressões que eu escuto há um tempo, né? E que me incomodam, inclusive a partir da minha perspectiva, e me incomodam também quando, às vezes assim, você tá lá na internet, né, e aí é mó debate importante, sei lá, um debate, né, voltado para uma questão dessa construção de raça que a gente tem, que leva a uma necropolítica, a um genocídio. A gente está vivendo no dia de hoje o luto, né, pela vida do menino, do João Pedro, e aí, às vezes as pessoas, inclusive, que estão, que são a favor dessa discussão, que concordam com a ideia de que existe uma necropolítica, mesmo que não deem esse nome, às vezes as pessoas comentam assim, mas essa página está muito politizada, essa página está muito ideologizada, essa discussão está muito politizada. Como é que a gente consegue discutir qualquer questão voltada para esse genocídio que a gente vive sistematicamente fora de uma dimensão política? E aí eu acho também, quando a pessoa faz esse tipo de crítica, porque ela está pensando na relação com os partidos. E de fato, acho que a gente também pode desenvolver uma crítica ao quanto os partidos políticos brasileiros, de esquerda e de direita, contribuem muito pouco para a discussão da questão da raça e para essa discussão, né, da questão do genocídio do povo preto, por exemplo, né? Lembrei disso porque eu li isso esses dias numa página. E essa questão, né, de tá muito politizado e tal. Este texto está muito politizado, esta página é muito politizada, as aulas são muito politizadas. Se a gente for olhar hoje, né, depois de muitas narrativas difundidas sobre o conceito negativo de política, me parece que quando a gente faz determinadas afirmações, essas afirmações estão num campo muito pejorativo, né? Não sei, fiquei pensando aqui enquanto eu escrevia, porque inclusive eu acho que quando, há alguns anos atrás, né, isso é uma virada que a gente teve na sociedade, há alguns anos atrás me parece que eu falo assim, olha, fulano é muito politizado. Havia aí uma concepção positiva, né? Ele ou ela é muito politizado, sei lá, intelectual, tá muito por dentro dos assuntos. Hoje, quando a gente fala esse tipo de afirmações, muitas vezes desqualificam o conteúdo que aquela pessoa traz, desqualificam a formação que aquela pessoa tem, desqualificam o texto, desqualificam a aula, desqualificam a página. E o quanto isso, de novo, pode ser problemático para esse regime democrático. Acho que essa discussão está bastante ligada à questão do livro do 1984, porque exatamente esse esvaziamento das possibilidades de discussão num campo democrático que instala um regime totalitário, porque se acredita a partir disso que existe uma verdade, uma neutralidade naquele regime e que ele é o lugar da salvação, é o lugar, né, da felicidade, quando você está, no final das contas, exercendo, né? Você está, no final das contas, num regime que homogeneiza pensamento, homogeneiza pessoas, mutila singularidades, o que é bem típico do fascismo. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês nessa discussão. Até a próxima!